Eu vou falar aqui sobre uma série que eu assisti semana passada no Hulu, que se chama The Girl from Plainsville. Eu não sei se tem título em português, mas é uma série bastante interessante porque ela conta a história de dois adolescentes, os dois estão no último ano do ensino médio, naquele momento que já está se preparando para ir para a faculdade. E eles se conhecem num spring break, naquela semaninha de férias. Embora eles estudem e morem em cidades próximas, eles não moram na mesma cidade, eles acabam se conhecendo na Flórida. E nessa semaninha eles chegam a ter um namorico e tal, eles trocam o número de telefone e passam a trocar as mensagens no celular. E a partir daí vem todo o desdobramento da história deles dois, né? O que eu achei importante da série? Então, para começar, a série ela é forte, ela já inicia com a cena do rapaz se suicidando. Então, não preciso falar que é um spoiler, porque já é o começo da série. E a partir daí vem todo o desdobramento de uma forma que vai para frente e para trás, que você fica às vezes até um pouco confusa do que é real e o que está acontecendo, o que não aconteceu, enfim. Então eu queria trazer pontos que eu achei interessantes, né, importantes, principalmente para quem é pai ou mãe de adolescente. Um dos pontos que eu achei importante é esse mito do que é uma depressão, né? Então o rapaz ele tem uma depressão, ele já foi internado algumas vezes, já tomou medicamento, no momento que ele comete suicídio ele não está em tratamento. Mas o interessante é que geralmente as pessoas têm uma ideia de que a depressão, a pessoa ela fica prostrada, né, na cama, que ela não sai, que ela só chora, ou ela só fica triste, ela não come, ela só dorme. Isso é um tipo de depressão, então esse é um tipo crônico de depressão, eu diria. Mas existe outro tipo que a gente chama de distimia, que é essa que, na verdade, você tem alguns momentos depressivos, né? E isso fica muito claro no caso dele, no filme, na série, né? Ele tem exatamente isso, ele tem momentos que ele conversa com as pessoas, ele conversa com a mãe, conversa com as irmãs, o pai, vai para a escola, enfim, ele tem momentos não de ficar totalmente prostrado, e tem momentos de bastante tristeza, né? E essa tristeza, na verdade, é uma coisa muito interna, então você consegue acompanhar essa dor que ele sente, que ele não consegue sequer nomear, né? É algo muito forte. É importante também para a gente entender que não basta querer, né? Também esse é outro mito. As pessoas acharem que um depressivo é só falar para ele, vamos sair dessa cama e tá tudo bem, olha no espelho. Isso não funciona assim, né? Existe também uma parte química muito importante na depressão, e essa parte química precisa ser tratada, né? Então não é só psicoterapia ou não é só medicamento, é uma combinação das duas coisas, né? E o que acontece ali também é que ele tem esses momentos depressivos, e isso fica, né, bem evidente, e daí ele começa a se comunicar com essa menina. Ela, por sua vez, que é uma situação bem interessante aqui, é a relação que se cria entre eles dois. Então, ele que está num processo depressivo, que vem pensando em cometer suicídio, que na verdade já cometeu algumas outras vezes, então ele continua pensando, né, em cometer um suicídio, porque esse suicídio, num primeiro momento você vai falar, é uma família desestruturada? Não, gente, não é uma família desestruturada. É uma família, os pais são separados, mas que se dão muito bem, eles conversam, eles têm um bom relacionamento. A mãe é muito parceira do filho, ela ouve o filho, ela dá conselho. Ele tem duas irmãs mais novas, o pai também. O pai é um pouco mais rígido com ele, em alguns momentos sim, mas nada assim que justifique sabe, o motivo de se suicidar. Não é isso que é falado ali, é um motivo intrínseco, é uma dor que não tem muita explicação. E para se livrar dessa dor, ele só entende que ele só consegue se livrar dessa dor, acabar com essa dor, acabando com ele mesmo. Essa é a ideia que ele tem. E aí, quando ele conhece essa menina, ele conta isso para ela, e aí vem a parte interessante da história, que é ela começa então a ajudar ele a se livrar desse sofrimento, ou seja, ela começa a influenciar ele para que ele cometa o suicídio. Ela entende que ele está sofrendo e que aquela é a melhor forma de resolver a situação.
Então, daí é uma situação delicada, obviamente, e o que aparece também aí, e esse também é outro ponto que eu acho importante de ressaltar, é que como as relações às vezes podem ser muito prejudiciais, eles têm uma relação que a gente conhece como simbiótica, ou seja, os dois necessitam um do outro para fazer valer as suas vontades, não é uma relação saudável, eles ficam ali o tempo todo só falando entre eles, né? E ela, enquanto ele pede para, ele fala da dor dele, ela, por sua vez, incita, né? Fala, ai, faz assim, você já procurou, de que maneira você vai fazer, quando você vai fazer. Inclusive, tem um momento que ele, no dia, né, que ele comete o suicídio, ele passa o dia com a família, ele vai para a praia com a mãe, ele está até bem, ele caminha com o cachorro, e ela fica cobrando dele, ai, você não vai fazer isso, você, como se ele fosse um covarde, digamos assim, ah, você disse que ia fazer, por que agora você não vai fazer? Você não tem outro jeito, você precisa acabar com essa dor. Então, assim, tem esse envolvimento dela incitando ele a fazer isso, né? E no final tem até o julgamento dela por conta dessa influência, né? E ela, por sua vez, também, ela tem um histórico, ela dissocia com a realidade. Então, e muitas vezes ela fantasia. Inclusive, as mensagens que ele manda para ela fica fantasiando que ele está ali presencialmente conversando com ela, sobre mensagens que eles trocam. Ela também fantasia que ela vai no funeral dele, que ela vai ajudar a família dele no funeral, e aí ela pega um filme, assiste o filme e começa a imitar como a atriz faz, né, na morte de alguém, então ela fica de frente para o espelho, treinando, né, isso, essa dor profunda. E ela já tem uma questão também com amigos, porque ela tem duas amigas, entre aspas, que ela considera como amigas, mas que elas não se consideram amigas dela. E que, inclusive, acham ela bastante estranha, mas ela não vê. Então, ela vive nesse mundo irreal, nesse mundo dissociado, né, da realidade, fantasioso, e que ela realmente acredita que ela está ajudando ele nesse processo de se livrar dessa dor, né? E bem mais para frente é que ela vai entender essa relação, né? Então é uma série importante por todos esses motivos que eu já falei, mas também para a gente pensar no quanto os relacionamentos impactam nos nossos filhos, principalmente adolescentes, porque é nessa fase da adolescência que se abre uma segunda janela de aprendizagem. Só que essa janela de aprendizagem ela é social, é a aprendizagem de se relacionar. Então, é por isso até que os adolescentes vivem em pares, vivem em grupos, em bandos, como a gente chama, porque eles, na verdade, eles precisam desse grupo, né? E justamente porque precisa desse grupo, precisa pertencer, precisa se sentir importante, eles abrem mão da opinião dos pais, que para eles já não é mais tão importante, até então era, passa a não ser importante, e a opinião desse grupo dos amigos passa a ser muito importante. Então, nessa hora que muito perigoso o tipo de amizade que os jovens possam ter. Então, isso mostra esse relacionamento como acontece meio que fora do controle dos pais, que nem sabem da existência da menina, que na verdade só sabe quando vem o funeral dele, né? Aí é que a mãe sabe da existência dessa menina. Então, esse é o cuidado, né? Essa é a parte também que a gente precisa ficar atento. Não só numa depressão que não pode não parecer depressão, mas nesses relacionamentos que nossos filhos formam e que a gente não tem tanto controle, né? Por isso é importante observar muito, ficar atento para essas pessoas que entram e saem da vida deles. Hoje, principalmente, não tem só a presença física, né? Tem questões muito além de internet, de rede, de videogame que se cria ali, os desafios que são criados na internet é que os jovens acabam sim acompanhando e fazendo o que o grupo pede, porque ele está à mercê do grupo. Então, o quanto é importante fortalecer
esse ego desse adolescente, fortalecer essa autoestima para que ele aprenda a dizer não, para que ele entenda que é importante ter amigos, mas até um certo ponto, que é importante também ter valores próprios, é importante confiar nos pais, é importante o que ele acredita, e não se deixar levar apenas pelo que o grupo quer, né? A série vale super a pena, eu espero que vocês assistam. E aí, se vocês assistirem, me contem aqui depois o que marcou mais vocês, o que vocês acharam, e se vocês concordam ou não com isso que eu falei, ok? Obrigada!